Seria realmente possível um apagão cibernético em 2025? Quais as ameaças e como se preparar? Eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo para você. Também mostrar a relação disso com o Drex e os avanços e não deixar que você também caia nessa armadilha que estão implantando para a gente. Para quem não me conhece, sou Vini Pata do canal Enriquecendo Todo Dia. Sempre um prazer enorme contar com a presença de cada um de vocês aqui. Espero que vocês gostem deste conteúdo. Se você já gosta e já sabe do que se trata e quer ter sempre a notícia em primeira mão, com uma análise diferenciada, já deixa aqui seu like, comenta possíveis outros temas para nós estarmos conversando aqui e bora pro vídeo. Essa matéria, como se preparar para o primeiro apagão cibernético de 2025. A pergunta não é mais se o apagão virá, mas quando. E somente com uma cibersegurança robusta será possível enfrentar esse desafio. Para a gente entender melhor, só dar uma lida aqui no primeiro parágrafo. A crescente dependência de sistemas digitais interconectados transformou a infraestrutura cibernética em uma dos pilares fundamentais da economia global. No entanto, essa conectividade também revelou vulnerabilidades críticas. De acordo com o relatório do IBM em 2023, o custo médio de vazamento de dados atingiu o recorde de 4,45 milhões de dólares, reforçando o impacto financeiro de erros e ataques de hackers. E agora, corroborando com isso, essa matéria um tanto quanto inusitada. A China hackeou completamente os Estados Unidos. Os hackers chineses agora têm capacidade de fechar dezenas de portos, redes elétricas e outras infraestruturas dos Estados Unidos à vontade. Isso além do fato de que eles provavelmente ainda estão nos sistemas de telecomunicações dos Estados Unidos e parece ter tentado comprometer os telefones de Trump e Vance. Então nós vemos esse avanço. Isso tem duas possibilidades. Uma dos Estados Unidos está fazendo essa própria ameaça contra o povo americano para possivelmente culpar a China, ou possivelmente também, o que é muito plausível, é que a China também tem o controle, porque muitos dos softwares são criados e produzidos na China. Então eles importam e utilizam, como a gente pode ver, cancelas em redes elétricas. Então esses gadgets e outros equipamentos chineses estão em todos os lugares e a gente pode ver no nosso dia a dia. Então essas são as duas únicas possibilidades. E como isso nos afeta e como a gente pode se proteger a este cenário de um possível ataque hacker, né, na qual podem limpar os dados de milhões de usuários de diversas plataformas, tanto redes sociais, quanto banco, quanto outros softwares de governos, e nos impossibilitando de criar um sistema autossuficiente, na qual eles mesmos estão fazendo esta ameaça para criar essa nuvem de fumaça e deixar todos em pânico, trocar um modelo que é feito atualmente de moedas, de trocas financeiras, então mudar o sistema para as CBDCs, que é o ponto-chave dessa questão, né? Como isso pode nos afetar no esquema das CBDCs. A intenção é mostrar que há um risco eminente de que isso aconteça, possivelmente pode não acontecer, mas como a gente viu no site do Terra, não é uma questão de si, porém de quando esse ataque vai vir, porque a capacidade computacional vem crescendo muito e os modelos de inteligência artificial, de criação de códigos para hacker, melhorou, teve um improvement muito melhor, né? Então, esse é o grande ponto, e com isso eles podem desenvolver e implementar de uma maneira mais fácil as CBDCs. Por isso, isso pode ser algo orquestrado para que nos prejudique, como sempre governos vêm fazendo durante séculos, né, e milênios. É importante ressaltar que, por exemplo, o Fórum Econômico de Todas as Nações, que a gente pode ver aqui, né, ele tem a intenção, e já falou, né, como uma ordem da elite, que você não terá nada e mesmo assim você vai ser feliz. E a boa pergunta que essa manchete do R7 faz é: mas quem serão os infelizes donos de tudo? Então quem vai ser o grande infeliz que vai ser dono de tudo, né, para você não ter nada? Então esse processo de ataque cibernético, que pode apagar todos os seus dados, pode apagar todo o seu sistema, todo o sistema financeiro mundial por um ano, uma semana, 10 anos, a gente não sabe. Para quê? Para criar o caos e eles terem a solução.
eu acredito que isso não vai passar de uma semana, 2 semanas, se ocorrer, né? Não vejo também uma possibilidade gigantesca, mas eu acho que é um modo de mudar esse sistema e realmente implementar essa ideia de que ninguém vai ser dono de nada até 2030. Aqui também tem até o próprio vídeo deles, né? Então, do próprio Fórum Econômico de Todas as Nações, na qual a gente já pode ver, you will own nothing and you will be happy. Ou seja, você não vai ser dono de nada. You will own nothing and will be happy. Ou seja, nada será seu, mas mesmo assim você vai ser feliz. A gente tem que ficar atento porque a grande elite, ela tende a passar essas mensagens dessa forma. A gente não vê na capa do Fantástico, a gente não vai ver isso no G1, a gente não vai ver isso em diversas matérias. Às vezes até sai algumas notas, como a gente viu aqui no R7. Não é de costume, mas pode ser que aconteça. Agora, quando eles propõem isso, cabem a nós, ou pelo menos postergar que esse prazo não seja cumprido deles, que nós consigamos, pelo menos nossa geração e as pessoas que estão conosco, consigam postergar isso, então, de diversos meios, ferramentas que nós vamos tratar daqui a pouco, ou até mesmo tirar isso de vista, para que isso nunca chegue a acontecer de fato, certo? Então essas são as duas tarefas que nós temos aqui o dever de fazer. Agora segura essa informação que eu vou precisar explicar para chegar no Drex, explicar para vocês um conceito, né, de blockchain. O que seria blockchain e como ela funciona? Blockchain seria uma cadeia de blocos, né, como o próprio nome já diz. Aqui a gente pode ver, vou dar um exemplo para vocês para tentar simplificar. Nós estamos hoje no bloco 878.642, ou seja, essa foi a quantidade de blocos já minerados e o bloco costuma ser minerado a cada 10 minutos. Então o intervalo entre esse bloco, esse bloco, esse bloco, esse bloco é em média de 10 minutos, né? Então essa é a variação de tempo. Então pode ser, ó, demorou 30 minutos para sair um bloco entre esse e esse, demorou nem um segundo para sair. A média desses blocos são de 10 minutos para sair cada um. E para você gerar um outro bloco, você tem que fazer o computador tem que fazer um cálculo matemático. Então, são as mineradoras fazem um cálculo matemático. Quem resolve esse cálculo primeiro pode organizar o bloco. Vou mostrar para vocês, aguenta aqui. Então aqui vamos pegar esse bloco que já foi minerado. Então o que seria isso? Organizar o bloco é você pegar todas as transações que estão listadas, que vão vir a partir deste minuto. Então ganhei o bloco. Todas as transações que estão ali já feitas e realizadas, elas estão separadas. O minerador ele vai selecionar as transações que ele quiser. Então quem pagou mais geralmente tem a sua prioridade e quem não pagou, quem resolveu pagar uma taxinha baixa, tem menos prioridade, né, no caso. Então cada um desses pontinhos quadradinhos aqui, eles são um bloco. Então vamos pegar de exemplo esse bloco. Então ele pagou de taxa $7 por VByte, certo? 7 centavos por VByte e o total de $177 para fazer essa transação de 0,07 Bitcoin, uma quantia de 0,07 Bitcoin. O que significa isso? Que para você gerar agora o próximo bloco, ou seja, esse que vem em 9 minutos, então em 9 minutos está vindo um bloco que já foi pré-minerado, então já estão tentando resolver um cálculo matemático e colocando as pessoas que pagaram mais aqui nesse bloco. Se você não quiser prioridade, você vai lá para o bloco que tem, para esse bloco, por exemplo, que sai em 39 minutos para fazer sua transação. Dessa forma, para você gerar o bloco, que igual nós estávamos vendo, essa transação aqui de exemplo de $117, para sair este bloco, na fórmula matemática que ele precisa resolver, ele precisa incluir todos os outros blocos anteriores, os 878 mil blocos que saíram aqui, que nós falamos, 642, eles vão constar neste livro que vai sair aqui, e ele vai adicionar as transações novas a este histórico todo. Então aqui tem o histórico de todas as outras transações passadas no código do bloco para ser gerado. Este daqui tem as demais transações realizadas anteriormente e assim por diante, até o primeiro bloco.
certo? Então aqui nós carregamos informações neste bloco que vai sair o 643, todas as anteriores, certo? Segura esse ponto. Isso são os blocos do Bitcoin. Agora, o que são as hashes? A hash é o código da transação. Por exemplo, hash nada mais é do que você trazer uma informação para um código. Então, aqui a gente pode ver que tem uma transação a 200, o primeiro código ali é o hash dessa transação. Ou seja, é uma informação que na verdade é a transação de quanto você mandou, de quanto você pagou de taxa, que foi codificado e transformado, criptografado em um código, certo? Então, isso é importante para vocês entenderem o próximo conceito de três que eu vou te trazer. Então foi bloco, expliquei para vocês o que é bloco, hash, que é a criptografia de você poder usar determinada informação e criptografar para um código. Então, por exemplo, se você escrever a palavra Vinícius, ela vai ter uma hash. Se você escrever com V maiúsculo, ela vai ter outra hash. Se você escrever com 2 S no final, você vai ter outra hash. Então, é uma informação única que você não tem como trazer da hash a informação original, a não ser que você tenha a chave privada. Então aqui a gente entra com o conceito de chave pública e privada. Então você vai ter uma chave pública, na qual você vai utilizar para enviar, para passar para as pessoas te enviarem ou uma determinada informação ou uma quantidade de Bitcoin, utilizando isso como exemplo. E no caso do Drex, que é onde eu vou chegar, no caso, quando a pessoa vai te mandar um Pix, quando for já efetivado o Drex, ele vai te mandar um Pix, você vai passar o seu CPF para ele. O seu CPF é a sua chave pública, na qual você pode passar para que as pessoas te mandem informações ou façam uma transação financeira. Lembrando que no conceito de chave pública e privada, você pode enviar tanto informações quanto fazer transações financeiras. Esses são os dois mais utilizados. Ou seja, no caso do Drex, no caso do Real Digital, que eles utilizam de blockchain, o seu CPF seria a sua chave pública, que você passa para mim, passa para alguém fazer a transação para você. E a chave privada é o código que você vai utilizar para poder assinar uma transação ali ou decodificar quando em caso de informação. Se eu te mando um texto, um documento criptografado, você vai utilizar a sua chave privada para conseguir ler esse documento. Esse é o conceito de blockchain, mineração, hash e agora conceito de chave pública e privada, que é como funciona tudo isso. E o Drex ele vai utilizar a mesma base do Bitcoin, ele foi criado em cima da mesma estrutura. Porém, qual é a diferença? São duas. Uma, que você não vai ser dono da sua chave pública nem privada, vai ser do Estado. E o segundo é que a rede de mineração é feita através de mineradoras, no caso deles, as mineradoras deles, ou seja, uma rede centralizada, na qual eles podem desligar você a qualquer minuto. E por que eu quis passar tudo isso? Para mostrar que o Drex ele vai funcionar da mesma forma, ele só vai ter duas diferenças da blockchain, por exemplo, do Bitcoin. Uma é que a rede dele vai ser centralizada, ou seja, as mineradoras, no caso deles, vão ser eles mesmos, então eles vão produzir os blocos, eles vão fazer a organização das transações, e também eles vão ser donos e proprietários da sua chave pública e privada. Eles vão te dar acesso, caso você seja desligado do sistema, ou caso você perca, você pode recuperar sua senha. No conceito do Bitcoin, você perdeu a senha, você perdeu o acesso àquela assinatura criptográfica que você tinha de decodificar aquele endereço e fazer a transmissão para outra pessoa. Essa é basicamente a única diferença. Nosso papel aqui é ser a resistência, nós não podemos deixar que isso aconteça, certo? Então nós precisamos ter privacidade nas nossas transações e também no compartilhamento de informação, né? Como eu expliquei, blockchain serve tanto para informação quanto transações financeiras, mas tudo são dados criptografados. E nisso nós temos duas ferramentas, uma que é a Nostr, N-O-S-T-R, você pode encontrar e aprender a utilizar, ela também utiliza o conceito de chave pública e privada. Eu te envio uma mensagem, ela vai criptografada, você utiliza sua chave privada para conseguir ler essa mensagem, e também ela utiliza na forma de segurança contra as redes sociais. Então, hoje nós vemos que informações podem ser cortadas, podem ser alteradas, podem ser excluídas. Neste caso, ela nunca mais será excluída, porque, como eu expliquei, os blocos funcionam utilizando a cadeia de blocos. Para você, se você excluir uma vírgula, mudou o hash e vai mudar toda a cadeia de blocos que faria a fórmula acontecer do próximo bloco. E a mesma coisa também peço para que vocês estudem. Não acreditem no que eu estou falando, peço para que vocês estudem
também o Bitcoin. Esse é a melhor ferramenta. Se você fizer uma transação para alguém, ela vai estar inscrita na blockchain. O computador pode desligar, pode ficar 10 anos, 5 anos com ele desligado. Uma pessoa na Indonésia ligar o computador e alimentar o nó, você vai ter toda a sua rede, todas as transações passadas, tudo ali registrado. E isso não aconteceria num caso de um apagão cibernético num Drex. Com certeza viria uma possível desculpa de que seus dados podem ser simplesmente foram apagados e não tem nenhum registro público dizendo que não, já que houve um ataque cibernético. Isso seria um grande problema. Agora também tem que ficar muito claro que a rede do Drex ela vai ser utilizada para tokenizar todos os ativos, ou seja, seu carro vai estar lá dentro, a sua casa vai estar lá dentro, a sua renda vai estar lá dentro, o seu IPVA vai estar lá dentro, tudo seu vai estar dentro do Drex. Você não vai fazer nenhuma transação e é como já ocorre hoje na China, com crédito social. Então o crédito social com certeza vai ser algo que vai acontecer, porque você vai começar a ter scores, então dependendo de como, se você é um cidadão bom, seu score vai aumentando, se você é um cidadão ruim, o seu score vai abaixando, e com certeza também vai ter recompensas para quem denuncia o outro, então você vai ser denunciado pelo seu próprio vizinho, dependendo do que você está falando ou do que você está fazendo, certo? Então isso tudo pode bloquear, cancelar você, e a minha ideia aqui é que você tenha uma permanência e que você consiga se salvar. O único intuito da criação desse vídeo e de todos os outros vídeos é pela graça e pela honra de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo que está lá em cima. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, comenta aqui se você gostou. Se você tiver dúvidas, deixa aqui que a gente pode estar tirando e também abrindo o tema para próximos vídeos. Valeu, pessoal. É só o começo.